E aí, turma, tudo bem? Voltei, né? Não tô no sítio mais. E esta semana eu pedi para vocês assistirem a um desenho animado chamado Aoi. E por que esse filme é tão importante que eu resolvi fazer esse vídeo, gravar esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre ele, tá? Primeiro, né, é um filme que foi gravado, feito tudo em 2008, né? A gente tá em 2020 e aí 12 anos depois é um filme que ainda mexe com a gente. Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha experiência com esse filme, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Eu conheci esse desenho animado há 2 anos, quando a professora do meu filho pediu para ele assistir. E aí eu fui ver o filme com ele, o desenho animado. E quando eu terminei de ver, ou quando eu comecei a ver o filme e vi, né, a animação do que se tratava, eu tive muita vergonha, né, uma vontade de chorar. Aí eu fiquei pensando, como explicar para o Rafa, que na época tinha 8 anos, tudo que o filme tá mostrando, né? E já há muito tempo que eu venho falando com vocês que os desenhos animados, principalmente os da Pixar, eles são para família, né? Não são desenhos infantis, são desenhos para família reflexivos. Pois bem, aí veio o Wall-E, né? Já vou contar que vai ter spoiler, porque eu não vou me conter, eu vou ter que falar. Eu também cedi algumas aulas, né, para vocês assistirem. Então, é um filme que eu já falei ano passado para minhas turmas da terceira série hoje, que estavam ano passado na segunda. É um filme que eu estou falando pela primeira vez com as minhas turmas das primeiras séries agora. E é um filme para a vida, né? Por isso que eu resolvi gravar. Então, esse filme, ele foi vindo, né, em 2008, e de lá para cá ele nunca deixou de ser tão atual. O nosso foco é conseguir trabalhar a temática desse filme na redação, né? Eu sou professora de redação, e aí a gente pode pegar esse filme e usá-lo na redação em diversos temas. Ao longo desse vídeo eu vou falando sobre os possíveis temas que a gente pode trabalhar. Bom, então primeiro, né, a gente tem aí um robozinho na Terra que a função dele é pegar os lixos que nós humanos deixamos, né, como resíduos aí o tempo que vivemos na Terra. Então essa é a primeira crítica. É um filme cinza, é um filme sem vida, é um filme com pouquíssimo diálogo, né, mas com muita emoção e com muita mensagem. Então você tem aí o Wall-E, que a função dele é pegar lixo, né, colocar em caixinhas pra gente e juntar. A função dele, que restou aqui na Terra, era essa. Então dá uma certa monotonia, uma certa complexidade, você pensar no tanto de lixo que virou o planeta Terra, e sozinho, sem humano nenhum. Num determinado momento, e aí a gente vê a questão do consumo, primeiro grande tema, né? Você vê várias placas no filme que mostram como que a Terra era, o tipo de lixo, né, que esse robozinho juntava e etc. Esse robozinho tinha uma casa, repare, e esse robozinho reciclava, né, o outro tema aí, porque ele ressignificava esses lixos que ele achava na Terra e montou o que a gente chama de casa, né? A gente vai ver muito isso ao longo do filme, o robô tendo emoções, tendo sentimentos humanos muito fortes. Então, poluição, lixo, reciclagem. E aí esse robozinho, ele tinha uma baratinha, né, que ficava ali como companhia dele, fazendo ele fazer uns movimentos engraçadinhos, emitir alguns barulhinhos. E aí o pessoal de biologia deve explicar aí o porquê, né, da baratinha perpetuar, durar aí tempos e tempos. Num determinado momento do filme, aparece uma robozinha, Eva, né? Esse nome, aí eu pensei, se o Rafa me perguntar por que ela chama Eva, tô ferrada, né? Porque eu vou explicar. Então é muito sugestivo o nome, né, da Eva e do Wall-E sozinho na Terra, formando, entre aspas, um casal e etc. E ao longo do filme mostra o quanto que eles vão demonstrar até mais sentimentos do que os próprios humanos, que aí num determinado momento a gente descobre que eles estão num planeta, numa nave, melhor dizendo, né? Numa nave e, bom, chegam lá os humanos na nave, vocês devem ter visto, né? A primeira coisa que choca muito é a figura que esses humanos se transformou,
Obesos, aí a gente vem a questão da obesidade, extremamente sedentários, aí uma crítica, e a gente nesse momento de confinamento, regime remoto, quem não tá assim, enfim, então, como estavam esses humanos? Extremamente obesos, sedentários ao extremo, gente? Eles movimentavam só os olhos assim, a boca. E mais o que a gente pode perceber desses humanos? Várias questões que a gente pode levantar, sobre esses humanos sedentários, obesos, extremamente dependentes da máquina para tudo, tipo de alimentação que eles comiam, só comida industrializada. Esses humanos, eu acho que a parte humana foi que mais me mexeu comigo, extremamente sem emoção, sem saber lidar com o outro. Gente, eu continuo sem saber para que lado da câmera eu olho, então eu vou olhar por aqui, depois eu olho para lá, vai ser assim. Então, esses humanos sedentários, dependentes da tecnologia, sem expressão nenhuma, sem movimento. Eu tô muito parecida com esses humanos, confesso, nesse regime remoto. Eu acho que esse filme nunca mexeu tanto comigo, igual tem mexido ou mexeu há 2 anos quando eu assisti. E o que vai representar para eles, quem vai trazer para eles essa questão de emoção? O próprio Auli, que vai a esse lugar onde eles estão, essa aeronave, atrás da Eva, com quem eles desenvolveram uma paixão, um amor. A gente vai ver a inversão, o humano mais mecanizado e o robô com questões que são tão importantes, que nos diferem tanto das máquinas, que são as emoções, os sentimentos. E o Wall-E, ele tinha um motivo, uma razão para viver, diferente dos humanos, de acordo com o filme, o desenho. Outro chute no estômago que nós recebemos, Os robozinhos, então, se apaixonam, os robozinhos dançam, Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da dança, que é uma outra viés, Enquanto o humano tá sedentário, dependente da tecnologia, de tudo, a máquina tá dançando. Tem uma cena linda, muito simbólica, deles dançando no espaço. O espaço não tem limite para dança. Mas enfim, tem uma outra questão, que foi o que motivou a Eva aí, a Terra, é a questão de busca por vida, porque o planeta Terra virou um grande entulho. Então, quando você vai lá assistir ao desenho, a primeira coisa que você vai ver é aquele tanto de entulho, como eu disse, de lixo. Outra crítica também é a questão do consumismo, muito forte a questão do consumismo. E aí ela então, o Wall-E então mostra para ela dentro da sua casinha, mostra para ela, ele plantou numa botinha uma mudinha de planta, E mais uma vez aí a gente vai fazer o diálogo com o pessoal da biologia. A planta é responsável pela fotossíntese, a liberação do oxigênio. Então essa planta, ela é muito simbólica, significa que é a possibilidade de ter vida aqui na Terra. Bom, peraí que eu vou beber água. Falo muito, gente? Falo muito e não edito o vídeo, não. Manda aí, vambora. Então, quando a Eva acha essa plantinha, e ela é um robô que foi destinado à Terra para ver se achava algum resquício de vida aqui, ela puxa, se fecha, busca e já faz a leitura daquela plantinha e já joga para onde aí vem a parte do que mostra, o humano recebendo essa mensagem. Quando o humano recebe essa planta, ele fica assim, o que é isso? Já perdeu, assim, ressignificou a questão de vida na Terra. Por quê? E aí eu vi esse filme com meu filho, vi esse filme para dar aula, vi esse filme ontem, esses dias de novo, aos pouquinhos, para revisar, para montar essa aula para vocês. Porque a gente vai percebendo que o humano saiu da Terra e foi para essa nave para viver, sei lá, 5 anos e passou 700 anos, Isso é uma outra questão, uma outra crítica, A história passa no ano de 2700. Então, pensem, é uma outra questão aí da gente pensar.
Mas enfim, aí a planta então faz essa leitura da plantinha, leva essa plantinha lá para a Eva, leva essa plantinha até os humanos não sabem o que fazer com essa planta, mostra a relação de dependência até para pensar, né? A máquina pensando mais, tem uma cena mais no finalzinho que os humanos só conseguem sair de lá, por isso que eu disse que, e tem spoiler mesmo, né? Só conseguem sair dessa nave porque eles enfrentam a máquina, né? Com muita dificuldade. Uma outra cena, assim, muito pesada, para mim, pelo menos, a dificuldade do humano de andar, de conseguir se locomover, porque isso fica muito claro no filme, né? Ele perdeu as juntas, a estrutura humana mudou ao longo desses 700 anos que eles ficaram nessa aeronave. Bom, aí eles voltam para cá e tem aí todo aquele desfecho graças a essa plantinha. Então a gente tem toda uma simbologia em relação a isso. Deixa eu ver o que mais aqui que eu não falei com vocês. Bom, eles saíram, né? Os humanos foram retirados do planeta para ficarem nessa nave, acho que é axial que ela chama, para ficar só 5 anos, para ver se reestabilizava a Terra, mas não conseguiram diante de tanto lixo. E os humanos foram vivendo, né? Porque isso mostra muito o humano não vive, não tem desejo, não tem nada. Ele simplesmente passa, né? O tempo, sem ele perceber, né? É muito, muito pesado. Bom, então, deixa eu ver, excesso de tecnologia, já falei, obesidade, qualidade alimentar, e a gente sabe que tudo isso, né, o filme se foi lançado em 2008, muito provavelmente começou o trabalho dele em 2006, já é uma projeção para o futuro muito grande e muito real. Então, poluição, consumismo, lixo em excesso, reciclagem, reutilização, tudo que eu fui pegando do livro, assistindo ao filme. Qualidade alimentar, né, que no caso é a crítica pela falta de qualidade, alimentação muito processada, fast food na tampa, né, milkshake, enlatados, comida na caixa, praticamente um isopor, né, isso aí foi uma outra questão aí que pegou muito. Desmatamento, né, que ficou muito evidente como uma consequência desse excesso de lixo, sem vida nenhuma, acabou tudo, né, não tinha nada. A relação humana, gente, que nenhum aluno comentou isso comigo, e é muito importante a gente falar, né, sobre a falta de relação humana. Tem uma cena no filme, do desenho, que mostra, assim, o Wally correndo, olha, gente, como é que a pessoa tá gordinha, meu Deus do pai, que... Tem uma cena do filme que mostra o Wally correndo, né, lá na nave, e por que ele chama a atenção de um humano ou outro, essa viseira do humano também é muito sugestiva, né, pessoal? Vocês repararam? Eles conversam assim entre eles. E no momento que o Wally saiu assim, chamou a atenção do humano que olhou assim, ele tentou correr, gordão assim atrás, e esbarra, né, numa mulher, esbarra o personagem do desenho masculino, esbarra na personagem feminina. Eu senti aquele calafrio, né? Como se eu me imaginei sentindo, e é um pouco isso que a gente está vivendo hoje, né? Nessa pandemia, o contato, né? Tá faltando esse contato. Gente, é sensacional esse filme. Desculpa falar isso de novo, né? Não é um desenho animado qualquer, ainda mais se a gente for assisti-lo hoje. E na hora que ele encosta na pessoa humana que viveu ali durante muitos anos com ele, mas ele ali, ó, não enxergando nada, né? Ele sente, opa, afloriu um tanto de sentimento nele, né? E esse tanto de sentimento foi muito importante, porque reacendeu nesse humano a questão de se relacionar com o humano. Então ele aprendeu isso, o filme deixa muito isso claro, que ele aprendeu esse relacionamento humano pela máquina, né? É uma inversão de valores muito grande, né, nesse desenho vulgo infantil, que eu já falei que não é infantil, é pra gente pensar para a vida toda. Bom, então a gente tem a questão da falta de amor, né, que não tinha nesse humano e passou a ter depois desse contato, os valores começaram a aparecer. A questão da dança, né, o Wally queria muito dançar,
vários momentos do filme, no iniciozinho, ele chama ela para dançar, porque ele tinha umas fitas cassete, algumas coisas assim, que ele colocava lá e via as pessoas dançando, marchando, alegres, vivendo, né? Eu senti essa questão que ele sabia que é como se o Wally soubesse mais do que nós éramos, nós fomos, do que a própria raça humana, de acordo com o desenho, né? E aí ele tenta chamá-la para dançar, não consegue por conta do espaço da casa que é pequeno, tanto que ela quebra tudo lá, rodopeia assim, quebra tudo. Mas depois, quando eles se reencontram e decidem ficar juntos, porque eles desenvolvem um amor, né? Com pouquíssimo diálogo, isso é outra coisa sensacional, a questão da linguagem não verbal, né? Do filme, da animação, do desenho, enfim. Eles têm uma cena lindíssima, né? Que é essa que eu falei já no espaço deles dançando. Eles ganham esse espaço, eles ganham o mundo, a liberdade. Isso foi muito legal. Bom, já falei a questão do ser humano no desenho, né? Dele existir sem ter um sentido para a vida, enfim. Então vamos voltar. Tudo isso que eu contei aqui é para mostrar para vocês o quanto rico é esse desenho, para vocês citarem na redação, para vocês perceberem, né, que há diversos temas que a gente pode trabalhar. Eu vou montar uma atividade avaliativa para vocês e vou pegar, né? Então esse é o meu desafio agora, pensar qual possibilidade de tema, são vários, e como que vocês vão trabalhar isso como repertório na redação. Primeiro, né, é muito importante vocês assistirem ao desenho. Segundo, essa videoaula que eu tô gravando, esse videozinho aqui que eu tô gravando, vocês podem perceber aí, quem não percebeu todas essas temáticas, fica aí o convite. Segundo, de repente chama uma pessoa para ver junto com você, dentro da sua casa, ou alguém aí para vocês levantarem essas questões, porque esse desenho, ele tem muita coisa, né? E agora, a gente, nesse período de confinamento, a gente ressignifica esse desenho também, nessa questão do distanciamento, na questão do sedentarismo, na questão da dependência com a tecnologia, enfim. Já falei que a máquina também domina o homem. Eu tô lendo aqui minha colinha para falar com vocês. A questão do lixo, enfim. Então é isso. Eu acho que eu já falei, né? Como eu vou compartilhar esse vídeo com vocês hoje. Vocês, amanhã, antes da atividade avaliativa, vocês vão poder assistir, a gente vai poder conversar. Claro que para a atividade avaliativa vocês vão poder citar esse filme, esse desenho, essa animação, mas outros também que vocês quiserem. E fica então o convite, né, para quem não viu, ver, ou para quem viu e não viu com todos esses olhares, assistir com esse olhar aí que mexeu tanto comigo, imagina para uma criança, né? É isso, a gente se vê amanhã. Eu acho que é isso mesmo, não vou editar não. Beijo para vocês, gente, fiquem com Deus.